Vamos para a nossa aula de física, vamos falar um pouquinho mais de luz. Então, vamos dar um complemento nessa aula anterior que foi dada aí, ok? Vamos lá. Bom, continuando a falar da propagação retilínea da luz, né? Vamos dar mais um exemplo, que o eclipse lunar, para ser mais exato. Então vamos lá, o que é o eclipse lunar? Tem o Sol, eu tenho a Terra aqui, certo? E observa que a Lua vai ficar nessa região aqui. Então o eclipse lunar é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. E aí vai projetar uma região de sombra. No caso específico, a posição que a Lua está aqui, eu tenho o eclipse total, que é a região de sombra. Nessas regiões, essas duas regiões superior e inferior, que eu tenho penumbra. Se a Lua estiver nessa região, eu tenho o eclipse o quê? Parcial. Então, observa, ó, o eclipse total é essa região mais escura. Se a Lua estivesse nessas outras duas regiões aqui, inferior e superior, seria o eclipse parcial, certo? Então, por que acontece esse eclipse parcial? É a penumbra. Vamos pensar, vamos lembrar que o Sol é uma fonte de luz extensa, tá? Então, quando a gente vai demonstrar essa propagação retilínea, vamos observar, o objeto que está entre o Sol e a Lua é a Terra. Então vai partir ó, um raio do Sol, da extremidade do Sol, que vai passar na extremidade da Terra, extremidade superior do Sol, extremidade superior da Terra. Mesma coisa aqui na inferior, extremidade inferior do Sol, extremidade inferior da Terra. E agora a gente cruza os raios, ó. Pega na extremidade superior do Sol, passa na extremidade inferior da Terra. Na extremidade inferior do Sol, na extremidade superior da Terra. Então esses raios que passaram na parte superior e inferior, juntamente com esses que cruzaram, vão delimitar o que seria a penumbra, que é onde eu tenho o eclipse parcial quando a Lua está passando nessa região. Observe, gente, que esse desenho está no plano, mas a questão é que quando o movimento acontece ali é tridimensional, mas nós só estamos utilizando a geometria plana para demonstrar duas regiões aqui, onde eu tenho eclipse parcial, ok? Eclipse solar agora. Olha, então eu tenho o Sol, eu tenho a Terra, e entre a Terra e o Sol vai ter o que? A Lua. E aí, ó, observa o que vai acontecer. Essa região aqui, olha, essa região da Terra onde está essa sombra, eu tenho o eclipse solar total. E a região de penumbra, eu tenho o eclipse o quê? Parcial. Então, ó, eclipse total na sombra e na penumbra, eclipse parcial. Ok? Vamos para mais situações aqui. Olha bem, olha. Fenômenos ópticos a gente já estudou, reflexão, refração e absorção. Vamos ver nessa paisagem aqui a reflexão, por exemplo. A reflexão. A reflexão, eu posso dizer, o simples fato de eu estar vendo a paisagem, está acontecendo a reflexão, porque a luz incide nos objetos e chega aos meus olhos. Quando você olha na água aqui, observa as árvores sendo refletidas na água aqui, olha. Então, é um exemplo de reflexão. Refração. Quando eu olho dentro da água aqui, eu vejo essa pedra, por exemplo, está acontecendo refração. Por quê? A luz do sol vem, incide na pedra, quer dizer, para chegar na pedra, ela passou pela água, é refletida e volta novamente. Então aconteceu duas refrações, quando chega na pedra, quando ela é refletida na pedra e volta novamente para o ar. Então é a refração. A absorção, na verdade, eu diria, no caso, na situação aqui, é o seguinte: se eu tenho um sol muito intenso, eu chego, coloco a mão na água e ela está quente por consequência do sol, eu tenho absorção. Uma outra situação é o seguinte: suponhamos que isso aqui fosse um rio e a profundidade fosse muito grande e fosse muito limpa a água, e fosse muito profunda mesmo, e muito limpa a água.
E aí eu tento observar um objeto no fundo, eu não consigo. Por quê? Porque a luz ela vai sendo absorvida. Então eu não consigo ver o fundo, por mais limpa que seja a água, desde que é óbvio que a profundidade seja muito grande aqui, né? E é o que acontece nos oceanos, por exemplo. No oceano eu tenho uma região escura, porque a luz ali ela foi totalmente absorvida, né? E não chega luz nenhuma lá no fundo. Ainda com relação à refração, vamos falar da dispersão da luz. Olha, então observe que a luz passa, a luz branca, ela vai passar pelo prisma. Quando ela passa pelo prisma, ao refratar do ar para o prisma e do prisma para o ar novamente, aconteceu a refração, e observa que pelo fato dela não incidir perpendicularmente à superfície, ela sofre um desvio, tá? Sofre o desvio. Então, esse desvio é diferente para cada cor de luz que eu tenho, que forma a luz branca aqui, do vermelho ao violeta, no caso. Considerando lá também o amarelo, o azul e o verde e tal, o laranjado, né? Então, todas elas têm um desvio diferente. Quando ela sofre desvio, é óbvio, quando acontece a refração e sofre desvio. Olha, essa luz branca ela é chamada policromática, tá? Que é poli, várias cores, né? Observa que a dispersão dessa luz branca ela é diferente, como eu falei, né? Depende da cor, né? E aí o que acontece? Quanto menor o comprimento de onda, maior será a variação de velocidade, logo maior o desvio. Qual que sofreu maior desvio aqui? É só olhar. A luz ela iria nessa trajetória. Qual que sofreu maior desvio? A violeta. Qual que sofreu menor desvio? A vermelha. Então, o que acontece? Qual que é mais lentinha aqui? A violeta, que sofre maior desvio. A mais rápida é a vermelha. Certo? Então, aqui tem menor comprimento de onda, é a violeta. Que tem maior comprimento de onda é a vermelha. Ok? Comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer, quanto maior o comprimento, menor a frequência. Então, olha, a violeta não tem, no caso, o menor comprimento, ela tem a maior frequência. A vermelha não tem maior comprimento de onda, ela tem a menor frequência, tá? Bom, continuando aqui na reflexão e absorção. Olha bem, eu tenho a luz branca, ela incidiu na bandeira do Brasil aqui. Só não está escrito ordem progresso aqui, tá? Luz branca incidiu na bandeira do Brasil. O que você vai ver? Do jeitinho que está aqui no desenho. Só que eu vou usar agora um filtro para que passe somente a luz azul. Então, vem a luz branca, incide no filtro e só passa, no caso, a azul. As outras foram absorvidas. Vai iluminar a bandeira. Como é que vai ficar a bandeira? Observa. Só vai ficar azul o círculo. Aí você vai dizer, mas por que não ficou o desenho da onde está escrito ordem progresso aqui, ó? Por quê? Não é branco aqui? Não é branco? No branco não tem o azul? Então vai refletir o que? Azul. O círculo é azul, então não vai destacar onde está escrito ordem progresso. As estrelas que representam os estados e o Distrito Federal, no caso, que é branca também, observa que ela não vai ficar marcada aqui no círculo. Por quê? Porque na branca, ou na cor branca, eu tenho o azul, então vai refletir o azul. Então você vai ficar vendo o círculo. Ok? Agora, se eu tenho um filtro que vai passar somente a amarela, o que vai acontecer? Aonde não tiver amarelo, vai ficar preto. Então observa que as estrelas, ó, tudo amarelinho, onde é escrito ordem e progresso, né? No losango, que é amarelo mesmo, ficou tudo amarelo. E o resto, tudo preto. Por quê? Aonde não tem luz amarela, vai ficar preto, vai ser absorvida a luz. E aonde é branco, né? Vai refletir o quê? O amarelo, porque no branco tem o amarelo. Ok?
Bom, para finalizar a nossa aula, gente, vamos falar agora com relação à luz, as cores primárias com relação à luz, tá? Nas artes plásticas, as cores primárias é um pouco diferente, tá? Mas quando se fala de luz, as cores primárias, vermelho, verde e azul, tá? Essas cores são puras, elas não se formam pela combinação de outras cores, quando eu falo de luz no caso, certo? Então, eu tenho as cores secundárias, no caso aqui, ó, ciano, magenta, o amarelo. Então observa, quando eu misturo a luz vermelha com o azul, eu obtenho o magenta. Quando eu misturo vermelho com verde, o amarelo. Quando eu misturo o verde com o azul, eu tenho o ciano. E quando eu misturo as três, vermelho, azul e verde, eu tenho a luz branca. Então observa aqui, ó, a luz branca quando mistura as três, né? O verde, o azul, o ciano, o vermelho, o verde, o amarelo, e o vermelho e o azul, o magenta, certo? Então a soma das três é o branco, é a luz branca, certo? Ah, mas você não falou que é aquelas cores do arco-íris? Sim, mas aquelas cores do arco-íris, elas são originárias das cores primárias, vermelho, azul e verde, ok? Bom, assim termina a nossa aula da complementação da aula de luz. Grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.